Olá, minha gente, contando com a misericórdia do nosso Pai, Deus, estamos aqui para mais um momento de estudo do Evangelho e contando com a presença do nosso Mestre Jesus e de todos os seus mensageiros da espiritualidade superior. Eu tenho certeza que eles já estão aqui ao nosso lado e também os mentores do CETRELV, Dr. Bezerra de Menezes, Irmão Melo e tantos outros espíritos que sempre comparecem nessas ocasiões para nos ajudar. E que os nossos mentores possam nos iluminar nesse instante, abrir as nossas mentes e tornar os nossos corações receptivos a todas as revelações contidas no tema de hoje, para que nós possamos, com o entendimento do ensino de Jesus, sermos mais fiéis no cumprimento das suas palavras. O reino de Deus está no meio de nós. É o tema do estudo de hoje. Mas pergunta-se, qual o ensino contido nessa frase de Jesus? É interessante recordar que antes desse anúncio, o profeta João Batista, que foi o último dos profetas e designados por Deus para anunciar ao povo da presença do Mestre Jesus. Ele, João Batista, já estava cumprindo a sua missão, dizendo ao povo que a profecia já estava cumprida e mais, que ele, o Messias, já estava pronto para iniciar sua missão evangelizadora. E mais, vocês o conhecem, é Jesus, o filho de José e de Maria. Creio que vocês estão lembrados que quando ele nasceu, Deus encarregou os anjos para anunciar que o menino, o Messias, já havia nascido. E uma estrela brilhante indicava o local do nascimento de Jesus. E João Batista incansavelmente cumpria a sua missão de anunciador, de preparador, digamos, do terreno para Jesus iniciar a sua pregação. Assim, ele percorria o deserto e ao longo do rio Jordão, anunciando ao povo que se preparasse para o encontro com ele, com o nosso Mestre Jesus, conforme registrado em Mateus 3, verso 1. Dizia ele, num tom bem veemente, até gritando, dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O povo, evidentemente, deve ter ficado confuso com esse aviso repentino, e mesmo porque ainda eles não estavam preparados, moral e espiritualmente, para entender o que estava por vir.
creio que a dúvida pairava no ar. E entre eles, eu acho que indagavam: o que vem a ser o reino de Deus? E é compreensível essa indagação, essa confusão. No entanto, o povo deve ter percebido que era algo grandioso que estava por acontecer, pois antes de conhecer esse reino, era necessário arrepender-se de todas as iniquidades cometidas, reconhecer os erros. João Batista, ao afirmar que o reino de Deus estava pronto, ele sem dúvida proclamava que Jesus era o próprio reino de Deus, o portador do reino de Deus, pois foi a encarnação da luz, a própria perfeição que veio até nós. Veio até nós. Com que finalidade? Para iluminar a humanidade que estava mergulhada nas trevas da iniquidade, da incompreensão, da injustiça, que causava tantos sofrimentos, dores e muitas lágrimas derramadas. Percebem? O enviado de Deus já estava no meio do povo, pronto para iniciar um novo tempo, uma nova forma de vida fundamentada no amor, solidariedade. Anúncio que certamente causou um impacto muito forte e desconfiança também. Como será possível essa mudança se nós estamos sob os domínios dos romanos? Eles jamais permitirão tantos benefícios, tanta liberdade. E mais, havia um outro complicador, que representados pelos fariseus, que ocupavam os cargos de liderança do povo judeu. Inclusive, os sacerdotes eram fariseus. E eles, como autoridades, deveriam defender os interesses do povo, mas eram egoístas, hipócritas, corruptos. E assim sendo, eles, ao contrário, cooperavam com as autoridades romanas. Para quê? Para se manterem no poder e os privilégios que eles usufruíam. Inclusive, eles se denominavam defensores da lei de Deus. Mas, no entanto, eles não faziam nada pelo povo. Ao contrário. Assim, como implantar essa mudança radical em benefício do povo? Pelo fato, sabe-se, que não interessava para os fariseus o ensino de Jesus, pois prejudicava seus interesses escusos. E também estavam preocupados pela possibilidade de Jesus tentar implantar um reino político e assumir a liderança do povo judeu. Minha gente, eu entendo que esse foi o motivo pelo qual eles perguntaram a Jesus, conforme registrado em Lucas 17, versos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus
sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois que o reino de Deus está no meio de vós, está no meio de todos nós. Perceberam? O reino de Deus não é um lugar geográfico definido, circunscrito, onde possa criar, implantar um reino político, uma nação. Os fariseus não compreendiam que a missão de Jesus era ensinar ao povo o caminho da salvação. E ele jamais demonstrou interesse em assumir qualquer poder temporal. Ao contrário, ele afirmava diante da multidão que ele veio para servir o povo e não para ser servido, conforme registrado em Mateus 20, 28. Assim sendo, ensinava, a multidão que era chegada a hora de mudança do modo de vida, do estilo de vida, mas não no sentido político-sociológico, mas vivendo a lei de Deus. Banir, portanto, a prática da vivência na violência, mesmo as consideradas legais, com amparo na lei de Moisés. Por exemplo, um dos artigos que todos vocês conhecem, prescrevia a pena de morte para a mulher adúltera, e a sentença era executada de forma cruel, bárbara, desumana até, atirando pedras na sentenciada até provocar a sua morte. Há uma passagem muito conhecida sobre o assunto em João, capítulo 8, versos 3 e seguinte. Diz o texto que uma mulher foi surpreendida em ato de adultério pelos mestres da lei e os fariseus. E assim ela foi levada à presença de Jesus e disseram-no que ela foi surpreendida no ato de adultério flagrante. Pelo ato, então, ela deveria ser morta por apedrejamento para cumprir a lei de Moisés. Mas Jesus não concordou, mas não disse nada. E ele interviu de forma mais tranquila possível para salvar a mulher. O que ela fez? O que ele fez? Ele não saiu gritando, agitando um chicote qualquer para expulsar os possíveis carrascos. Ao contrário, ele procurou mostrar aos fariseus e os mestres da lei que todos nós somos pecadores. Eles também são pecadores, tanto quanto a mulher, e que não tinham, portanto, nenhuma autoridade moral para condená-lo à morte, e muito menos executar a sentença de forma tão cruel, tão bárbara. Há uma frase muito repetida hoje em dia, depois de mais de 2000 anos: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E assim, a multidão, jogando as pedras no chão, saíram todos eles cabisbaixos. Maravilhoso esse ato de Jesus, que nos alerta como agem os hipócritas, que condenam com facilidade o próximo
e não se apercebem dos seus próprios erros. É preciso agir com muita cautela, pois somos todos imperfeitos. Jesus ensina em Mateus 7:3. Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se conta da viga que está em seu próprio olho? Como evitar esse tipo de erro tão desumano na nossa caminhada evolutiva? Creio que só há um meio: implantando em nós o reino de Deus. É preciso reconhecer que somos todos devedores em busca da vivência na prática da caridade, indulgência para o aperfeiçoamento moral e espiritual, que tenho certeza é o único meio para quitar nossos débitos de vidas passadas e a purificação do nosso interior. Para tanto, é preciso uma mudança total, radical. Não há meio termo, disse Jesus. É preciso seguir na íntegra o ensino de Jesus. Só assim conseguiremos sentir os efeitos maravilhosos de Deus. Jesus mesmo diz que não há possibilidade de vivermos com o tesouro e com a iniquidade, uma coisa ou outra. Você não pode viver as duas coisas ao mesmo tempo. Já pensaram? Como seria maravilhoso viver em paz todos, alegria, comemorações e, sobretudo, não se atormentando com as coisas materiais que às vezes nem faz sentido para a nossa caminhada. E ter a força moral para não estarmos revidando diante das maldades deste mundo, porque não leva a nada, só leva à prática da violência. Ao contrário, nós temos que priorizar o preparo para suportar todas essas injustiças, procurar imitar Jesus, ser manso como ele, para que o nosso retorno à pátria espiritual seja o mais abençoado possível. Mas para isso, minha gente, é necessário ter coragem e lutar com fé para seguir os passos de Jesus e mais, sem perder tempo com futilidades, com paixões desenfreadas pelas coisas materiais, porque esta nossa passagem terrena é tão curta, tão breve, que é preciso sim focar no que está por vir, que é a vida eterna. Esta sim que é a definitiva. Lembrando que a nossa referência sempre deve ser o Mestre Jesus, que afirmou: eu sou o caminho, a vida. Está em João 14,16. Entenderam? Ele, sem dúvida, é a nossa meta, o nosso objetivo. E está sempre disponível para ajudar a todos nós que queiramos implantar em nós o reino de Deus. Sabemos que é um processo de mudança muito longo, cheio de obstáculos, que requer muita fé, desprendimento, acima de tudo. Mas fica evidente, se cada um de nós cumprirmos essa missão, a humanidade estará caminhando firme nessa fase de transição planetária, não é? Deste mundo nosso de expiações e provações para o planeta de regeneração. Mas para alcançarmos este objetivo, é preciso seguir com fé o ensino de Jesus. E é essencial
começar pelo arrependimento. Não é, gente? E para arrepender, vocês sabem, inicialmente nós temos que reconhecer os nossos próprios erros e as nossas próprias fraquezas. Mas como isso? Deixando de sermos egoístas, vaidosos e sermos solidários. E viver em harmonia com todos à nossa volta. O codificador Allan Kardec disse sobre o assunto, registrado na página 228 do livro Obras Póstumas, diz ele o seguinte: todos sabem que a maior parte da infelicidade tem origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pensa primeiro em si, antes de pensar nos outros, e cogita, antes de tudo, satisfazer os seus próprios desejos. Cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica, sem escrúpulos, os interesses, assim nas coisas mais insignificantes como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí vem todas as misérias, visto que cada um só trata de tirar do próximo. Os homens não podem ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não nos animar um sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendência de um para os outros. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e deveres sociais, uma e outra, porém pressupõe a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios não é possível a verdadeira fraternidade, nem, portanto, igualdade, nem liberdade, pois o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Entenderam? Aí está um perfeito resumo de como nós deveremos proceder para viver o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, não é? Sem dúvida, nós precisamos aprender e ter a força para repudiar as influências negativas do mundo e também dos espíritos inferiores, especialmente os infelizes e os vingativos, malévolos. Isto porque recebemos influência tanto dos bons e maus espíritos. Allan Kardec diz, né, após consulta aos espíritos, que eles interferem nas nossas vidas mais do que nós pensamos. Então é preciso estar vigilante para distingui-los. É preciso muita atenção para não convivermos em ambientes de má fama, não é? Ou com pessoas maldosas que não vivem a palavra de Deus, pois essas pessoas emitem vibrações negativas, não é verdade? Energias negativas. E essas pessoas que vivem assim, atraem espíritos inferiores pela afinidade entre eles, afinidade de vibrações. A sabedoria popular nos ensina: diga com quem andas e direi quem és. É uma realidade. Entendo que a humanidade já alcançou o nível moral e espiritual suficiente para viver com fidelidade a prática de Jesus. Nós
Sabemos disso pela evolução da sociedade atual. É violenta ainda? É sim, mas houve um progresso fantástico. Mas sabemos que Jesus não está mais entre nós, mas deixou um canal aberto para contato com o mundo espiritual. Assim podemos não só receber auxílio da espiritualidade, mas inclusive dialogar com eles. Ajuda essa indispensável para viver o reino de Deus. Desculpa a interrupção para tomar tanta água, porque minha garganta está meio seca. Que é o único caminho para a nossa mudança interior. E assim subir os degraus da evolução ou alcançar os planos superiores da espiritualidade, que essa é a meta desejada por todos nós. Sem dúvida, é um processo exaustivo de evolução, mas não estamos sós, porque essa certeza, por que eu afirmo com essa certeza? Porque foi Jesus que disse, partirei, mas Deus mandará em meu lugar o Espírito da verdade. Entenderam? E já está entre nós. É a terceira revelação que está sendo vivenciada pela doutrina espírita, com os esclarecimentos necessários que chegam até nós pelos mensageiros de Jesus. Isto porque há muitas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Porque Jesus nos esclareceu. Não nos esclareceu tudo, porque a humanidade ainda não estava preparada para entender toda a grandiosidade do que estava por vir, conforme registrado em João 16, 13, 12 e 13. Disse ele, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Isso é um fato que todos nós comprovamos no nosso dia a dia, nos centros espíritas, todos que estão começando, sempre tem determinadas curiosidades, não é? Especialmente ter, digamos assim, a vidência, ouvir os espíritos nessa curiosidade, mas para que isso aconteça, é preciso que as pessoas estejam preparadas doutrinariamente para entender a razão de ser desses contatos. A afirmação de Jesus que nada ficará escondido para sempre, pois um dia tudo será esclarecido. Entenderam? Então, todas essas coisas que ainda a doutrina espírita não conseguiu esclarecer, aos poucos serão esclarecidas. Quando nós tivermos realmente condições, elevação espiritual suficiente para entender as grandiosidades do mundo espiritual. Assim, vamos fazer a nossa parte e aguardar sem ansiedade as revelações que nos chegarão no seu devido tempo, vivendo tão somente com dignidade o ensino de Jesus, com todos os sofrimentos, mas jamais recuando com medo, mas enfrentando com muita fé, com muita coragem, todos os riscos que surgirem tentando viver o ensino de Jesus. E tenha certeza que assim procedendo, o reino de Deus irá florescendo em nós. Porque Jesus, ele está sempre presente. Desculpe, gente. Sempre está presente nas nossas vidas.
porque Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso orientador. Nós sim que temos que agradecer por tamanha bênção da presença do Mestre ao nosso lado. Ele que nos capacita, Ele que está presente para fazer com que do nosso interior possa aflorar cada vez mais a bondade, a fraternidade, para que todos possam viver em harmonia. Que não haja rancor, que não haja egoísmo. É pedir demais isso nesse mundo de expiações e de provações? Não. É a razão de ser de estarmos aqui. É evidente que nós não vamos conseguir atingir cumprindo todas as metas ensinadas por Jesus, mas temos a obrigação de tentarmos com todas as nossas forças repudiar as tentações e conviver com o ensino de Jesus. Ter em mente sempre a necessidade, não é, da fraternidade, da amizade, especialmente compreendendo todas as pessoas que vivem ao nosso redor. Todos nós temos falhas diferentes um dos outros, não é? E que essas falhas não devem nos incomodar, não devem servir como pretexto para desprezar determinadas pessoas. Mas sim, ao contrário, é ter a paciência, ter o amor para tentar de alguma forma ajudar essas pessoas, mas com muito cuidado, com muita precaução, porque às vezes, nesse ímpeto de ajudar as pessoas, nós poderemos até ofender as pessoas, diminuir as pessoas. Então é preciso muito cuidado com isso. Ajudar sim, mas imbuídos no amor de Jesus Cristo, sempre orando, não é, para o nosso crescimento espiritual, que a partir desse esforço, dessa procura, Jesus vai nos alimentando por meio da espiritualidade superior e nós vamos sim colocando dentro dos nossos corações apenas a bondade, apenas a mansidão de Jesus. Aí sim, os nossos atos, os nossos gestos serão de acordo com o nosso Mestre Jesus. Ou seja, irradiando sempre, não é? Luz, calor humano, bondade a todas as pessoas. E essa deve ser a busca de todos nós que professamos Jesus como nosso Mestre, Salvador e Senhor. Que Ele sempre nos proporcione esses momentos de crescimento, porque é uma necessidade imprescindível. Que todos nós sentimos isso na caminhada em busca de Jesus Cristo. Essa vontade de cooperar, de ajudar e pedir ao Senhor que nos dê sempre coragem, disposição, para estar disponível a tantas pessoas que precisam. Eu sei que isso não é fácil nessa sociedade em que nós vivemos, mas é algo transitório. É algo transitório. E nós estamos aqui para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Portanto, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de compartilhar com vocês o texto bíblico. E eu espero que Deus também
através da espiritualidade, capacite a todos vocês também e que compreendam a necessidade de dar prioridade, não é? De conhecer a vida de Jesus. É a única forma de tentarmos mudar essa sociedade tão violenta e viver em paz, aguardando, nessa fase de transição, um dia convivemos num planeta de regeneração. Que Deus abençoe a todos vocês, a nós todos, e de minha parte, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade e a vocês pela compreensão de assistir esse vídeo. Até a próxima.